Ele é jornalista e historiador, autor de importantes obras da história do Brasil e vencedor 6 vezes do Prêmio Jabuti, o mais importante da literatura brasileira. O Conversa Pública de hoje recebe o escritor Laurentino Gomes. Olá, tudo bem? Tudo bem. Bom, em primeiro lugar, vamos falar sobre Bienal do Livro. Você está lançando algumas obras aqui participando. Como é esse contato mais próximo com o leitor, os seus fãs de suas obras? Para mim é uma experiência maravilhosa. Eu saio energizado, assim, porque você escrever um livro é uma tarefa muito solitária, né? Você lê, pesquisa, depois escreve, e aí você lança o livro e você nunca sabe como que o leitor vai reagir, se ele vai gostar, não vai. Então é nesse momento que eu colho esse retorno do leitor. O que ainda tem para fazer na Bienal este ano? Sim, dessa vez eu decidi ficar 8 dias na Bienal do Rio. É a primeira vez que eu faço isso. São 7 sessões de autógrafos ao todo, mais um bate-papo com leitores. E no fim de semana tem sessão de autógrafo sexta-feira às 19 horas, depois sábado e domingo às 15 horas, sempre no estande da Globo Livros. Uma das obras que você está lançando é O Caminho do Peregrino. Como nasceu essa obra? Essa obra narra uma jornada de redescoberta espiritual. É o meu caminho em direção a Jesus Cristo. Eu terminei de fazer a primeira trilogia, o 1808, 1822 e 1889. E em vez de sair correndo e fazer outro livro de história do Brasil, eu decidi fazer com a minha mulher 3 peregrinações. Nós fomos a Roma, Santiago de Compostela e a Jerusalém. E o livro é esse resultado. Eu não esperava fazer esse livro, ele foi surgindo ao longo do caminho. Então ele combina observações pessoais sobre a experiência cristã no mundo de hoje, qual o significado de ser cristão hoje nesse mundo tão movido a entretenimento, a consumo. Ele fala da minha jornada espiritual, fala de relatos históricos da Terra Santa na época de Jesus, mas a parte mais importante são meditações de trechos do Evangelho, assinados pelo pastor Osmar Ludovico, que é o coautor desse livro. Esse é o filé mignon do livro, vamos dizer assim, né? Você sendo cristão e fazendo uma obra agora diretamente relacionada a isso, mas também com pontos históricos, tudo isso. De que forma a sua fé influencia na forma como você escreve? Sim, existe hoje no mundo secular uma ideia de que fé não se mistura com razão, não se mistura com ciência, como se fossem terrenos estanques. Eu acho que não. Uma coisa é a fé cega e faca amolada, né? Que tenta explicar tudo sem estudar, sem pensar, sem racionalizar. Não, eu acho que o intelecto é um dom do Espírito Santo. Deus nos deu esse dom para que nós nos maravilhássemos com a sua criação. Então estudar, pesquisar, contar história, ajudar na educação, ajudar a disseminar conhecimento, é um dom do intelecto e ele não tem nada de errado com a fé. Você pode ser um bom cristão e ao mesmo tempo um bom cientista, um bom intelectual, um bom escritor e fazer as coisas de forma correta, de forma honesta, sem pré-julgamento, sem ideias pré-concebidas, né? O 1822 foi relançado com algumas novidades. O que essa obra traz de novo? Ela traz uma capa nova, uma capa mais bonita, mais fácil de ler, mais harmônica do ponto de vista de design, de projeto gráfico com os outros 2 livros, mas traz algumas novidades que a ciência trouxe como contribuição para a história. Por exemplo, havia o boato de que o Dom Pedro I tivesse dado um pontapé na Leopoldina antes dela morrer e ela teria quebrado o fêmur. Uns exames de imagem feitos nos restos mortais do Dom Pedro, da Leopoldina, da Amélia pela USP, no Museu do Ipiranga, lá no Mausoléu do Ipiranga, mostraram que não. A Leopoldina não teve o fêmur quebrado, o que não significa que ela não tenha sido agredida pelo marido. Mas mostra também que o Dom Pedro quebrou várias costelas andando a cavalo, que era um boato da época. Os exames, então você vê como a ciência vai ajudando a desfazer mitos ou comprovar outros, né? E é isso que eu ponho no livro. Laurentino, eu quero te agradecer por sua participação aqui no Boas Novas Brasil e te parabenizar por todos os prêmios que você recebeu, pelas obras que você proporciona para a gente. Tá, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Bom, Conversa Pública de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.